Graça e paz, pessoal. Vocês estão bem? Pode assentar em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pergunta para o seu irmão aí se ele está bem. Você está bem? Pergunta para ele. Louvado é o nome de Jesus. Queridos, que bom, né? Que bom podermos estar na presença do Senhor para cultuarmos a Ele e celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Amém? Deixa eu fazer um convite para você abrir comigo a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 7. Livro de Amós, capítulo 7. Louvado é o nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre reconstruir ou reconstrução, tá? Sobre refazer. Livro de Amós, capítulo 7, verso 7. Livro de Amós, capítulo 7, verso 7. Se você já achou e quiser ler na sua Bíblia, amém? Se você ainda não achou, você pode acompanhar comigo aqui no telão. Está escrito assim: e ele me mostrou ainda isso. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto ao muro construído, no rigor do prumo. Versículo 8. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo prumo no meio de Israel, o meu povo, e não vou poupá-lo. Amém? Queridos, quantas vezes eu já vi ministrantes, pessoas, lerem esse texto e pregar assim: Deus vai consertar o que está torto aqui. Né? Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Né? Só que, na verdade, essa palavra fala de reconstrução. Fala de reconstrução. Vou usar um exemplo muito simples aqui. Está vendo essa parede aí? Eu não sei se ela está aprumada ou não. Mas quem entende um pouquinho de prumo, pode colocar o prumo aqui. E se ela estiver sem o prumo, se ela estiver fora do prumo, como que se faz para consertar? Ela já foi construída. Né? Se ela estiver fora de prumo, quem entende um pouquinho, qualquer pouquinho de prumo, para consertar vai ter que derrubar e fazer de novo, porque ela já foi construída. Não tem como você empurrar ela até ela chegar no prumo. Não é assim? E deixa eu dizer outra coisa para você. Vamos usar essa parede aqui como exemplo. O que você está vendo aqui é um acabamento, certo? Vou usar aquela lá mesmo, um acabamento chamado reboco. A parede, ela está no centro do reboco. Eu já vi muitas pessoas que trabalham com construção civil. Eu trabalhei a vida toda na construção civil e ainda trabalho. Eles fazendo a parede, às vezes sai do prumo. Daí eles falam assim: nós arrumamos no reboco. Né? Vai resolver, querido? O reboco pode até endireitar a parede. Para quem chegar vai falar: está reto. Mas a parede, na verdade, continua torta. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, nós vivemos assim, como atendente de supermercado. O exterior, o estético, ou ele está bonito. Quem olha para você, você está sorrindo o tempo todo. Já chegou em uma farmácia ou num supermercado e está passando no caixa, a pessoa é super simpática com você. E às vezes tem aqueles camaradas que é ignorante. Você estava na fila do açougue, o camarada cortou a frente de todo mundo e falou assim para o atendente do açougue lá: viu, me dá 800 gramas dessa carne aqui. Aí o camarada pesou lá, deu 1 quilo. 4 pedaços, deu 1 quilo. Daí eu falei assim: não, tira 200 gramas que eu pedi só 800. Aí o camarada tirou um pedaço, foi para 700 e poucas gramas. Ele falou: não, eu quero 800. Sabe, ele não queria 700, mas também não queria 900. Ele queria... Aí o atendente até não reclamou, sabe? Passou um pouquinho, ele saiu bravo porque passou algumas gramas. Né?
Mas na maioria das vezes a gente não sabe como que está a vida desse atendente. Ele está sorrindo para a gente, está nos tratando da melhor forma possível porque ele depende do emprego. Mas algumas vezes, querido, ele está com um filho doente em casa, talvez o relacionamento conjugal está se acabando, talvez ele está passando algum tipo de necessidade, mas ele não pode comentar com você, não pode reclamar para você. Então a única coisa que ele pode fazer é te atender sorrindo. E na maioria das vezes, ou seja, muitas vezes, nós estamos assim, ou seja, é uma capa, é um acabamento, é uma fachada, quando o centro não está bem. Parece que está bem, mas não está, o centro não está bem. Me faz lembrar de uma história, de uma mulher chamada Noemi. Morava em Belém. Belém quer dizer terra do pão. Diga para o seu irmão, terra do pão, diga para ele aí. Quero que você grave isso. Belém quer dizer terra do pão. E Israel passou por uma crise. Israel estava com problema, Israel passou por uma crise. Então aquela família sentou-se e começaram a conversar. Espera aí, ó. Aqui em Belém, aqui em Israel, toda a nação está passando por uma crise, mas o nosso lote, o nosso terreno aqui em Belém, ele vale 4 vezes mais do que lá em Moabe, do que lá nas terras de Moabe. Então, quem sabe se nós vendemos as nossas terras aqui em Belém, que não era tão grande, e irmos para Moabe, talvez a gente se dê melhor em Moabe. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Preste muita atenção nisso que eu vou dizer. Belém pode estar passando por crise, mas ainda é melhor ficar em Belém. Não saia de Belém. Talvez você saiu da sua casa hoje pensando, olha, se Deus não falar comigo, eu nunca mais vou na igreja. Não saia de Belém, querido. Pastor, eu não me sinto confortável, não tão bem. Não saia de Belém, querido. Permaneça em Belém. Fique em Belém. Eles saíram de Belém. Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion. Era o casal e 2 filhos. E eles foram para as terras de Moabe. Vocês conhecem a história. Chegou lá, comprou-se as suas terras, começaram a plantar e a colher. Eu faço menção, eu penso comigo, que talvez no final de tarde, no final de semana, a família sobe até uma montanha e começa a ver a plantação, né? Que eles fizeram em Moabe. E começa a fazer planos. Isso não está escrito lá na Bíblia, não está escrito na história, só é fruto da minha imaginação. Tá, gente? É fruto da minha imaginação. E eles começam a ver o que eles haviam plantado em Moabe. Ou nas terras de Moabe, com o dinheiro com a terra que eles haviam adquirido. Com o dinheiro que eles tinham vendido em Belém. Eu fico imaginando eles com drone, né? Na época não tinha drone, mas eu fico imaginando. Fruto da minha imaginação. Lá, vamos visitar a nossa fazenda. Ou quem sabe ele sobe lá em cima e começa a fazer plano. Só que tem uma coisa, eles estão fora, eles estão longe de Belém. Eles estão longe da terra do pão. E eles saíram de lá pensando em 2 coisas. Pensando em 2 coisas. E saíram de Belém pensando em se dar bem. E eles também não pediram direção para Deus para sair de Belém. Eles não pediram. Eles não chegaram e falaram, Senhor, olha, eu quero ir para as terras de Moabe, o que o senhor acha? É lógico que Deus ia falar, filho, está difícil em Belém, imagine fora. Se na terra do pão está difícil, imagine fora da terra do pão, como vai ser? Não sai de Belém, Deus ia dizer isso. Permaneça em Belém, fique em Belém. Mas eles não pegaram direção, eles simplesmente saíram. Agora, quando saímos de Belém, querido, ou quando estamos fora da cobertura de Deus, nos tornamos presa fácil. Eu fico imaginando, um dia lá estava Noemi. Antes disso, havia 2 moças em
lá nas terras de Moabe, os descendentes de Moabe, e elas casaram com Malom e Quilion, ou seja, com os filhos de Elimeleque. E agora a família está muito feliz. Aparentemente construíram um império, estão muito bem. E de repente a Noemi está lá fazendo um bolo para Elimeleque, que os maridos, receba essa aí, que essa é profética, gente, que os maridos gostam de bolo, é verdade ou não é, gente? E de preferência bolo recheado, com cobertura. É profético isso, receba. Amém, gente? Estou recebendo aqui. E de repente alguém entra correndo na cozinha e diz: Noemi, Elimeleque teve um ataque e ele morreu. E ela então se desespera, coloca a mão na cabeça e diz: agora o que vamos fazer sem Elimeleque? Com toda essa terra para cuidar, com tudo, mas ainda eu tenho 2 filhos. Eu tenho Malom e tenho Quilion. Aí, a família, o casal, mais os 2 filhos, as 2 noras, enterra Elimeleque. Não passa muito tempo. Noemi está fazendo qualquer outra coisa. Talvez com suas 2 noras. Sabe aquela conversa de sogra para nora, gente? Tipo, você não vale nada, você também não. Talvez elas estão tendo aquelas conversas. E alguém chega correndo e diz assim: Noemi, Ruth, Malom e Quilion morreram. Aconteceu alguma coisa com eles e eles morreram. Aí a Ruth se desespera, porque ela não tem como fazer, ela está sozinha, só ela e as 2 noras, só ela e as 2 cargas, ou seja, as 2 noras que ela tem que levar. E ela enterra os 2 filhos. Ela enterra os 2 filhos. E ela chama as 2 noras, e ela diz assim: agora chega de tropeço da minha vida. Brincadeira, gente. Ela chama as 2 noras e diz assim: olha, não tem mais filho para vocês. É melhor vocês voltar para a casa de vocês, porque vocês têm pai, vocês têm mãe, vocês têm família. É melhor vocês voltar para a casa de vocês. Aí uma não perde muito tempo, não houve muita conversa. Ela levanta um lamento e volta para casa. Mas existe uma chamada Ruth. E a Ruth diz assim: olha, eu não vou. Volta. Mesmo que eu engravide agora, você não vai conseguir esperar, volte. Eu não tenho filho para você, não, eu não vou. A partir de agora, o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. E elas deixam a terra. Lá nas terras de Moabe, deixa a terra, abandona tudo e volta para Belém, as 2. Eu quero frisar uma coisa aqui, querido. Porque quando elas chegam em Belém, existem 2 classes de pessoas que vão receber a Ruth e a Noemi. Talvez a primeira tenha compaixão. Meu Deus, olha o que aconteceu com essas 2 mulheres. Sabe, perderam tudo. Mas existem aqueles que apontam. Está vendo? Tem que pagar o preço. Saiu fora da direção, se lascou lá. Está vendo? Queridos, muitas pessoas saíram de Belém. Quantas pessoas que você conhece, que estão aqui, que estavam aqui com você e hoje não está? Eu quero lançar uma palavra profética amanhã ou depois, elas vão estar aqui. E sabe como que nós vamos receber? Abre o braço. Faça isso, faça um ato profético, abre o seu braço. E diz assim para o vizinho que está do seu lado: eu vou receber com um abraço. Porque muitas pessoas criticaram, olha, saíram daqui, se arrebentaram, quebraram a cara, estava aqui, estava sendo alimentado, estava sendo cuidado, mas aí o que aconteceu? Saiu da direção, saíram. Mas quem somos nós para julgar? Quem somos nós para apontar, querido? Que venha, quando eu estou aqui de braço aberto, estou esperando, não vejo a hora de poder abraçar alguém aqui, querido, voltando lá das terras de Moabe, porque aqui tem pão. E eu vou dizer uma coisa para você: o pão aqui nunca acaba.
Nunca acaba. E elas chegaram em Moabe, ou chegaram em Belém. E a Noemi, ou a Ruth, que algumas pessoas podem pensar que era um peso para Noemi. Elas se instalam em algum lugar. E a Ruth fala para Noemi: Noemi, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso cuidar a nora. A nora. Que a maioria das sogras não gosta, né, gente? Né? Não, é verdade, gente. Tem sogra que a maioria das sogras não gosta de nora. Sabe, acha que é um problema. Nora é bênção. Nora é bênção. Nós ainda não temos. Eu ainda não tenho. Vai demorar uns 25 anos para ter. Está entendendo? Eu estou falando assim porque daí ele já vai recebendo. Está entendendo? Ele está no culto, daí já vai recebendo. Ó, daqui uns 25 anos eu... Mas a nora disse para Noemi: Noemi, eu preciso fazer alguma coisa para nós. E ela sai procurar trabalho. E ela acha um campo. A Bíblia diz que onde as pessoas estavam colhendo espigas, eu acredito que é milho. E ela pede trabalho para colher espigas. E alguém diz para ela: olha, fica até de tarde. Colhe espigas, fica até de tarde. Chega da parte da tarde, depois de tudo que ela colheu, ela tem o pagamento dela e ainda o dono daquela plantação ainda dá um punhado de espigas para ela levar embora. A história deles já havia se espalhado na cidade, na região, na aldeia. E quando ela chega onde elas estão instaladas, a Noemi pergunta para a Ruth: aonde você estava? Trabalhando aonde? Eu fui colher espigas num campo de um homem chamado Boaz. E aí Deus começa a reescrever a história desta família. Noemi lembra que Boaz era um dos remidores, não era o mais próximo. Não era o primeiro, mas era um dos remidores da família de Noemi. Quem sabe o que é remidor? Poucas pessoas sabem. Quem sabe o que é? Levanta a mão só para me ver. 1, 2, 3. Poucas pessoas sabem, então eu vou explicar para você o que é remidor. Vamos supor, graças a Deus, hoje não existe aqui isso, né? Mas vamos supor que eu morresse amanhã. E houvesse a lei do remidor. Então, um dos meus irmãos, um dos meus parentes, precisaria casar com a Simone e assumir ela, os meus filhos, ou seja, tudo que era meu. Você entendeu? Ele seria o remidor. Ele seria o remidor. E Boaz era um dos remidores. Um dos remidores. Detalhe, um dos homens mais ricos da cidade. Aí, quando ela chega em casa, e Noemi pergunta, quando ela chega onde elas estão instaladas, e Noemi pergunta: aonde você foi colher? Com quem você conseguiu trabalho? Eu fui para um campo de um camarada chamado Boaz. E lá eu colhi, peguei meu pagamento e ainda ele me deu essas espigas. Daí Noemi lembra e diz: olha, ele é um dos nossos remidores. Olha, eu vou te dar uma direção aqui, Ruth. Eu não sei se ela não tinha, não sei se era por causa que ela tinha trabalhado, mas a Noemi fala para ela tomar um banho e se arrumar. Eu acho que é por causa do trabalho, né, gente? Eu acho que é por causa do trabalho. Eu acho que ela chegou em casa cabelo meio esparramado, sei lá, alguma coisa assim. Daí Noemi fala assim: olha, eles vão comemorar a colheita. E Boaz, o que ele vai fazer? Né? Eles comemorando a colheita, Boaz ele vai beber vinho e vai se alegrar. Quando ele estiver alegre, ele vai se retirar do meio das pessoas e vai descansar. Quando ele se deitar, você deita nos pés dele. A Noemi deu essa direção para Ruth. Aí a Ruth vai, toma um banho, se arruma. E vai lá, o pessoal está comemorando. E a direção que a Noemi também deu aqui, ela tampasse o rosto para que ninguém conhecesse ela. E o pessoal lá está comemorando a colheita e de repente o Boaz fica alegre, se retira e vai descansar. E ele deita e dorme, e a Ruth vem e deita nos pés dele. Quando ele acorda, a Ruth está lá.
E ele leva aquele susto, né, gente? Porque deitou sozinho, acordou em 2. Quem é você, mulher? Ah, eu sou a Ruth. Precisava mesmo falar com você. E aí ela conta toda a história para ele. Aí ele diz, olha, eu não sou o remidor mais próximo. Mas hoje, às 6 da tarde, vou chamar os 12 anciões da cidade. E vou chamar também o remidor mais próximo seu. Agora, o seguinte, se ele não topar te assumir ou casar com você, eu faço isso. E assumo você, assumo Noemi e assumo também as terras de Moabe, assumo tudo. A mulher que era para ter uma história desgraçada, destruída, que talvez algumas pessoas estavam contando, falando mal, apontando, porque ela havia saído, ou seja, ela não, porque a Noemi havia saído da presença, porque Elimeleque havia saído de Belém. Agora ela se torna uma das mulheres mais ricas da cidade, porque casou com Boaz. E não só isso. De Ruth e de Boaz nasce Jessé. E de Jessé nasce Davi. E da linhagem de Davi vem Jesus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Talvez você diz, pastor, mas o que isso tem a ver com reconstrução? Tudo. Porque o homem por si só ele não pode se reconstruir. Talvez você está em casa, talvez você está aqui. E você saiu de Belém. E você está pensando assim, não, eu preciso me refazer. O único passo que você tem que dar é voltar para Belém, porque quem vai te levantar é Deus e pronto, acabou. Talvez a sua família se desfez. O seu ministério está, sabe, a chama se apagando. Quem sabe a sua vida está arrebentada. E Deus está dizendo, meu querido, dá um passo para Belém, porque eu vou te levantar, eu vou te exaltar, eu vou te restaurar, eu vou te reconstruir. Oh, aleluia! Louvado é o nome de Jesus. A única coisa que você tem que fazer é voltar para Belém. Pastor, mas você está pregando para um punhado de crente, eu sei, mas tem pessoas que estão em Belém de corpo presente, mas o coração não está em Belém às vezes. E Deus está dizendo, olha, volta para Belém, eu te quero em Belém. Não é fora de Belém só existe perca, mas dentro de Belém só existe ganho. E aí eu fico pensando, também existe um outro texto. Lá em Ezequiel, capítulo 37. Vocês conhecem a história? Deus fala para o profeta, profeta, o que você está vendo? Ele diz, um vale de ossos secos. Aí Deus pergunta para o profeta, esse osso, porventura, ele pode sobreviver? Aí o profeta diz assim, Senhor, é você que sabe. O profeta poderia dizer, pode, né? O profeta vai dizer, pode. Mas por que o profeta diz, Senhor, é o Senhor que sabe? Porque é só Deus que tem o poder para reconstruir, para refazer. Aí Deus olha para o profeta e diz assim, então, profetiza. Eu quero fazer um ato profético com você aqui nessa noite. Eu vou pedir para você ficar de pé 2 minutinhos, só para nós fazermos esse ato profético. Levante o seu braço direito em direção do seu irmão que está à direita aí. E profetiza sobre a vida dele. Diz para ele, os teus projetos hoje vão reviver em nome de Jesus. Diz para ele, os teus sonhos vão reviver. A tua família será restaurada. Os seus negócios serão restaurados. Os seus sonhos serão restaurados. Em nome de Jesus. E só aquele que recebe aplauda o Senhor. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Sente mais um pouco, nós já vamos terminar. Aí Deus diz assim para o profeta. Então profetiza. Aí a Bíblia diz que ele levantou as mãos e profetizou. Ossos secos. Ossos secos. Aonde não havia nenhum sinal de vida, querido. Possibilidade de vida era 0.
Zero. Aí nós olhamos para as pessoas que estão às vezes caídas na rua, nas drogas, no álcool, as pessoas que estão na prostituição, ou até mesmo às vezes olhamos para uma empresa que está quebrando e falamos, não tem mais jeito. Isso aqui já era. Ossos secos. Ossos secos. A direção do Senhor hoje é profetiza. Profetiza. Olhamos para dentro da nossa casa e falamos, Deus, olha, é só o Senhor. E Deus está dizendo, não. O Lucas falou um negócio aqui ontem, foi muito interessante. Quando o povo chega diante do Mar Vermelho, eles ficam desesperados e começam a cobrar Moisés. Moisés, você tirou a gente lá do Egito para morrer aqui. Você acha que não tinha sepulcro no Egito? E agora a gente vamos morrer aqui? Aí Moisés olha para Deus e diz, Senhor, olha, esse povo... Deus olha para Moisés e diz, Moisés, o que eu tenho a ver com isso? Não é isso que está escrito lá? Diga ao povo que marche, diga ao povo que caminhe. Deus está dizendo, a autoridade eu já te dei, querido. A autoridade eu já te dei. O poder já foi derramado sobre a tua vida, agora profetiza. Profetiza, você vai ver o mar se abrir. Pronto, acabou. Profetiza. Ossos secos. E Deus fala, profetiza. Israel estava destruído, tanto politicamente quanto espiritualmente nesse momento. Mas Deus diz, não, eu vou reconstruir Israel. Tanto político quanto espiritualmente. Essa visão que o profeta tem em Ezequiel 37, fala-se da nação de Israel. E a Bíblia diz que na visão, quando ele profetiza, vem primeiro um vento. E os ossos começam a se juntarem. De repente, vem carne. E de repente o Espírito do Senhor. E de repente levanta um exército. Louvado é o nome de Jesus. Sabe para que serve um exército? Para batalhar guerra. Não é? Para guerrear. Agora, se eles estavam mortos, eram pessoas que já haviam morrido na guerra. Deus está dizendo assim, na mesma guerra que você perdeu lá atrás, eu estou te levantando para te dar a vitória. Eu ouvi uma palavra essa semana, querido, que me impactou. A gente lê o texto 1 milhão de vezes, e às vezes a gente não... A Bíblia diz que a nossa vitória está nele desde antes da fundação do mundo. Não é agora. Não é ontem, não é amanhã, não é agora, é desde antes da fundação do mundo. Ou seja, quando ele fez o mundo, ele já falou, olha, pastor Irineu, a sua vitória está aqui. Olha aqui, Hudson, a sua vitória está aqui, pastor Adriana está aqui. Ou seja, a igreja, comunidade evangélica Maná, a sua vitória está aqui, desde antes de que ele fizesse o mundo. Nós já somos vencedores nele. Nele. Desde antes de que houvesse terra, nós já somos vencedores nele. E aí ele diz, profetiza. Levantou um exército na visão dele, né? E saiu para guerrear. E para encerrar, querido, eu quero te contar uma história. Antes de orar com você, eu quero te contar uma história. O camarada estava em casa, de boa, de repente alguém bate palma no portão. Era um morador de rua. O camarada estava mal vestido, descalço. E o cara diz assim, pois não? Aí o morador de rua diz assim, rapaz, eu preciso de comida. Você não me dá um prato de comida? Eu dou. Entra aqui na garagem, espera aqui que eu vou pegar a comida para você. Aí o morador de rua entra e senta na garagem. O camarada que foi buscar comida, ele tinha um piano na garagem. O piano tinha mais de 50 anos. Só que o piano estava quebrado. E ele já havia levado para várias pessoas consertar, mas não achava peça.
E ele não conseguia consertar o piano estava ali parado. Então ele vai lá, prepara um prato de comida bem bonito, coloca uma salada, está vindo, fala, opa, vou levar uma água também, pega uma água e vai levando para o menino. Quando ele chega no corredor da casa dele, está saindo para a garagem, ele ouve um barulho de piano tocando. Aí ele sai na garagem, aquele morador de rua está ali de frente do piano, tocando o piano. E o dono da casa fala, cara, como você conseguiu? Procurei tanta gente para consertar esse piano. Levei em tantos lugares. E ninguém conseguiu consertar esse piano. Aí aquele cara diz assim, olha, há mais de 50 anos atrás eu tinha uma fábrica de piano. E esse piano, ele leva o meu nome. E se ele leva o meu nome, foi eu que construí. E se foi eu que construí, eu consigo consertar. Sabe o que eu quero dizer com você? Para a reconstrução, nós precisamos do construtor. Para reconstruir, nós precisamos do construtor. E Deus está mandando dizer para a igreja nessa noite, eu quero reconstruir a sua história. Eu quero reconstruir a sua vida. Eu quero reconstruir o seu negócio. Eu quero reconstruir você. Amém, gente? Eu quero convidar você para ficar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E somente aqueles, só aqueles, que quer ter uma nova história escrita por Deus, a partir de agora, desse momento, hoje que dia 7, dia 7 de agosto de 2022, 19 horas, somente aqueles que querem ter uma nova história escrita por Deus, eu quero que você saia do seu lugar correndo e venha aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus está reconstruindo, queridos. Deus está reconstruindo. Essa noite é noite de reconstrução. Reconstrução de história, reconstrução de vida. Reconstrução de matrimônio, reconstrução de empresas. Sabe, reconstrução de sentimentos. Essa noite é noite de reconstrução. É noite de reconstrução. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, filho. Por favor, feche seus olhos. Eu quero pedir para os pastores, pode ser o pastor Irineu e o pastor Castu, por favor. Nos ajude, pastor, com a oração, por favor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Feche seus olhos, por favor, queridos. Feche seus olhos. Sinta a mão de Deus descendo sobre a sua vida nessa noite. Sinta a mão de Deus descendo, olha, estou fazendo um novo quadro. Um novo quadro. Um novo quadro. Uma nova história está sendo escrita lá na sua casa. Uma nova história está sendo escrita lá no seu negócio, na sua empresa. Uma nova história está sendo escrita no seu casamento, na sua família, com os seus filhos. Uma nova história está sendo escrita. Deus está escrevendo uma nova história hoje. Deus está reconstruindo. Só Deus tem o poder para reconstruir. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus. Ministramos nessa noite, nesse lugar, Senhor, a Tua palavra conforme tudo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Pai querido, nós não temos, eu, Marcelo, não sei. Assim como o profeta disse, Senhor, é Tu que sabes, Tu o sabes. Eu quero dizer que só o Senhor sabe. Assim como Asa disse, Senhor, o homem não pode vencer ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar essas pessoas diante do Senhor. Porque a partir de agora, a partir desse momento, a partir de hoje, meu Deus, eu lanço uma palavra profética sobre a vida de cada um deles. Meu Deus, uma nova história está sendo escrita por todos os lados, por todos os âmbitos, por todos os lados. Meu Deus, uma nova história está sendo escrita. Meu Deus, o Senhor vai levantar pessoas nesse lugar. O Senhor vai levantar pessoas
que estão aqui entre eles. Meu Deus, pessoas que talvez foram humilhadas por uma situação ou por outras, mas o Senhor está exaltando nessa noite a vida deles. Pai querido, eu profetizo a reconstrução. Eu profetizo, Senhor, a restauração de tudo aquilo que foi roubado, que foi tirado, que foi destruído. Eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus. Eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.